O campo arqueológico de Mértola começa mais ou menos a finais do ano de 1978 e surge de uma iniciativa do primeiro presidente da Câmara eleito em Mértola, já na democracia, que convidou aos seus professores na universidade para vir a Mértola. Os seus professores, que era Cláudio Torres, Borges Coelho e José Luís de Matos. E vieram cá e iniciaram um projeto que desde o início teve duas componentes muito importantes. Uma era científica, era um projeto científico nascido de académicos, mas que sempre teve como foco uma vertente política, que era trazer para o interior, trazer para uma velha e pequena aldeia, cultura, desenvolvimento e através precisamente disso, da investigação, da ciência e da cultura. E essa foi uma marca que sempre presidiu o trabalho que teve o campo arqueológico de Mértola. Por isso é um projeto que é de arqueologia, mas não é só de arqueologia, é tudo que é a cultura de uma localidade para valorizar o que tem através da museografia e devolvê-la primeiro à comunidade. Se depois logo isso também vai proporcionar desenvolvimento através de um turismo cultural, melhor ainda. Mas o primeiro é que seja para a comunidade, para as pessoas de Mértola. Mértola é emblemática em termos da história do sul de Portugal porque é o sítio que tem umas condições geoestratégicas fundamentais para a conexão com outros territórios. Por isso, a sua natureza de ser um porto, o último porto navegável do Rio Guadiana, fez com que sempre fossem chegando, em primeiro lugar, a Mértola, civilizações de todo o Mediterrâneo e que se fossem desenvolvendo aqui as novidades. É um sítio onde também há continuidades, mas aqui é que se cruza com o resto. Aqui se cruza o Alentejo com o Algarve, com o Mediterrâneo, e como sempre os sítios onde há cruzamento, os sítios onde há trocas, são sítios extremadamente ricos. Por isso é aqui que temos vestígios, pelo menos do século VIII a.C. até a atualidade. E é isso que fez com que Mértola fosse mostrando-se, ou consiga mostrar-nos, como é que foi evoluindo todo este território ao longo do tempo, porque, digamos, tem as várias camadas de história muito visíveis no próprio território. Normalmente se ensina muito a história como momentos de ruptura, ou seja, primeiro eram os que havia antes dos romanos, depois chegam os romanos, já parece que desaparece o que havia antes, depois chegam os visigodos, que aqui nunca encontramos, mas parece que os romanos desapareceram, depois chegam os muçulmanos, desapareceram os anteriores, e não é bem assim. Há um contínuo, há muitos elementos de continuidade. E esses elementos de continuidade estão na cultura em geral e também nas religiões. Para além disso, muitas das religiões sempre foram, digamos, aceitavam o outro. Os romanos, por exemplo, o panteão romano aceitava todos, enquanto que os todos também aceitassem os deuses romanos. O cristianismo nisso foi um bocadinho menos aberto, não é? Porque não aceitava outros deuses, é só um Deus. E isso, digamos, houve aí alguma mudança, mas mesmo assim a herança romana continuou e foi da herança romana da qual se fez o mundo cristão primitivo. Depois, quando chegou o Islão se constrói a partir das outras religiões do livro, de judeus e cristãos. Portanto, a Bíblia está na base também do Alcorão. Por isso também havia uma tolerância, ou se aceitavam as outras religiões do livro. E isso foi algo que se manteve também como uma dinâmica durante muitos séculos. Não era proibida, não era obrigada as pessoas a converter-se ao Islão.
eu acho que não só não se reconhece, como também não, ao longo dos muitos séculos se tratou muito de apagar o que havia disso. E nos resta muito pouco. Temos muitas cidades onde os arcos que evidenciavam essa cultura islâmica foram cortados para que não tivessem esse ar, para ter um ar mais românico, mais romano. Né? E isso dificulta, sem dúvida, essa apreciação, essa valorização desse passado islâmico. E, por outro lado, as outras coisas que deixou e que não são só de caráter artístico. Há uma herança islâmica enorme no português, na língua portuguesa. Tudo isso são uma herança que não é só a herança artística, que é aquela que entra muito pelos olhos, há outros elementos que são muito importantes. As culturas, por exemplo, a forma de explorar as terras. Precisamente temos um outro projeto aqui no Concelho, numa terra que se chama, por acaso, Mesquita, não é? A aldeia de Mesquita, onde estamos a ver precisamente isso, que o Islão também ocupou os espaços agrários e os transformou, criando novas formas de explorar a terra, novas formas de ocupar o território, novas culturas, ou seja, houve também aí elementos importantes que trouxe a cultura islâmica para a sociedade, no fundo, atual. Uma das tradições antigas que o Cláudio investigou durante muitos tempos foi a questão da tecelagem. É com o Islão que chega o tiar horizontal a estes territórios e ainda hoje é uma marca fundamental do saber fazer destas áreas. Né? E esse seria um dos exemplos. A língua, sem dúvida, gestos cotidianos, mesmo na alimentação, são muitos os elementos, sobretudo esses mais pequenos, os hábitos, por exemplo, de higiene, que, digamos, o Sul sempre teve uma higiene muito mais apurada, precisamente muito herdada do mundo islâmico, que promove muito uma higiene profunda, ritual até. Hoje, praticamente, toda a gente aceita que não houve uma reconquista. Dizer reconquista implicava que era a mesma entidade política que tinha conquistado aquilo que já foi seu. Mas, de facto, o Estado visigodo desapareceu com a conquista muçulmana. Ou seja, hoje em dia se diz reconquista, quando se diz reconquista, é um processo histórico, mas é um processo histórico onde uma realidade política do norte, sobretudo daquela zona das montanhas do norte da Península Ibérica, vão conquistar território sobre um sul, e sobre um sul, não só sobre um sul muçulmano, como também, isso o Cláudio fixou muito bem, sobre um sul com um cristianismo diferente. Acho que há um momento, digamos, onde isso é muito evidente, que é quando se conquista a cidade de Lisboa e os cruzados matam o bispo cristão. Ou seja, era cristão também, era uma cruzada, então por que mataram o bispo cristão? Porque é um cristianismo diferente, não tem nada a ver com esse cristianismo que existia desde o início do cristianismo no Sul. Ou seja, se fala de aqui podemos utilizar vários termos. Há quem fala da conquista cristã, há quem fala da conquista feudal. Ou seja, é sobretudo uma sociedade diferente, muito diferente daquela que havia no Sul, que tinha essas características feudais frente a um Sul mais estatalizado, com estruturas, digamos, de poder muito ligadas ao Estado. Aqui havia pessoas que escreviam os seus epitáfios em grego no século VI, portanto eram pessoas que tinham uma civilização de matriz grega, que eram cristãos, mas eram uns cristãos diferentes e que cá estiveram e aqui não só viveram, como faleceram, e tiveram filhos e mantiveram a sua civilização. E essa, digamos, é uma das que não se conta nos livros, mas
igual do que isso a outras, não é? E sobretudo há essa ideia de que, digamos, esse apagar das continuidades, ou seja, tínhamos pessoas que ao mesmo tempo estavam no mesmo espaço a falar em várias línguas diferentes, a entender-se sem dúvida, provavelmente todos em latim, mas que não deixavam para isso de guardar a sua especificidade, as suas marcas, e isso também havia esses contágios, essas transferências, não era só, digamos, um ao lado de outro, porque se precisavam uns dos outros, é sempre essa a questão, ou seja, não é o outro por aceitá-lo, não é porque somos bonzinhos, não, é porque também precisamos do outro. Eu acho que a capital europeia da cultura está a ter um grande, mais do que sucesso, ou seja, está a agir muito bem no sentido de prolongar-se pelo território. Ou seja, não ficar fechada em Évora. Évora é lindíssima e maravilhosa, mas o Alentejo também. E acho que pode ser um momento de partilha e de intercâmbios muito importantes. Nesse sentido, há várias hipóteses que estamos começando a trabalhar também desde a Universidade e mesmo aqui desde o Campo Arqueológico de Mértola, de fazer intercâmbios com outras regiões, com outras universidades, com outros centros de investigação, aproveitando essa oportunidade para criar as trocas que é aquilo que nos dá riqueza e que dá riqueza também ao que vem, ou seja, o importante do turista não é só que nos deixe dinheiro, sino que também nos deixa outras coisas, nos deixa também saberes, nos deixa boas lembranças, nos deixa também conhecimento. Isso é que, digamos, algo que nos vai deixar, sem dúvida, a capital europeia da cultura em Évora.